Mirassol desmanchando o time nesse final de ano, Botafogo e Curitiba querendo Tiquinho Soares para a temporada 2026 e o Remo muito perto de anunciar o seu novo técnico. Vamos falar do que movimentou o mercado neste sabadão agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, Mercado Torcedorismo na área, meu irmão. Vamos falar das movimentações do mercado neste sábado, tá, meu irmão? Tivemos movimentações aí no Curitiba, no Botafogo, Mirassol, tá, meu irmão? Renovando o seu elenco ou até desmanchando o seu elenco, tá? O Mirassol já tá montando ali, primeiro tá na fase de dispensa mesmo nessa temporada. A Chapecoense anunciou alguns contratados e o Vila Nova também contratou muita gente. Vamos falar sobre esses times, começando pela situação de Tiquinho Soares, que está entre Botafogo, Curitiba e Santos. É o seguinte, o Botafogo está negociando com Ferrarese e Pablo Maia. Ferrarese e Pablo Maia, ambos jogadores do São Paulo, e sugeriu uma troca, tá? O Clube Carioca formalizou primeiro o interesse no Ferrarese e depois aumentou o leque porque quer também o Pablo Maia. Então a situação é a seguinte, cara. Também tem interesse em Pablo Maia além de Ferrarese. O Clube Carioca formalizou as duas ofertas a São Paulo. O modelo de negócio que se desenrola entre as partes é uma troca, né? O interesse no zagueiro é mais antigo, vindo desde o começo da semana. Inicialmente o Clube Carioca havia realizado apenas uma proposta de empréstimo com opção de compra, e o São Paulo recusou esse modelo aí, cara. Aí, Pablo Maia entrou no circuito, né? Então, o Botafogo colocou na lista de 3 a 5 jogadores à disposição ao São Paulo, né? Em termos de troca. E retornou com outros pedidos após a avaliação de Hernan Crespo. Então, o São Paulo recebeu uma lista e entregou outra, pedindo alguns jogadores nessa troca. Representantes de São Paulo e Botafogo vão se encontrar no começo dessa semana para negociar quais nomes serão envolvidos. Então, há possibilidade ainda de envolver mais atletas, tá? Além de Pablo Maia e Ferrarese, pode ser que eles troquem muitos jogadores aí nessa negociação, cara. Debates e conversas sobre quais jogadores do Clube Carioca podem ir ao tricolor estão acontecendo há dias. Diversos atletas já foram cogitados, tanto de um lado quanto de outro. Para melhor entendimento, a negociação será retomada com dirigentes conversando cara a cara, mas os nomes que já surgiram são de Ferrarese e Pablo Maia. O Botafogo está interessado nos dois, tá? Então, um atleta que a diretoria do Botafogo gosta é o Ferrarese. O venezuelano já deu sinal verde para uma possível mudança. Então, o Botafogo está nesse circuito aí de tentar contratar jogadores sem um custo muito alto. E agora entra a situação de Tiquinho Soares. Depois a gente fala do William Oliveira, que foi ali anunciado no Coxa, mas vamos falar primeiro disso aqui, ó. Tiquinho Soares do Santos mostra desejo de retornar ao Botafogo para 2026. Então, saída do Santos é iminente. O jogador já demonstrou o desejo de retornar ao Rio. Campeão da Libertadores e do Brasileiro com o Botafogo, já tem muita história no Botafogo. O Tiquinho deve deixar o Santos a partir de 26. Ele que tem contrato com o Santos até o fim de 2026, recebe um salário muito alto, foi reserva no Santos e o Santos quer ali abrir espaço na sua folha salarial. Foi vendido pelo Botafogo ao clube santista, mas ainda é um desejo mútuo que o clube e o jogador se separem, né? Santos e Tiquinho querem seguir rumos diferentes. Ele tem contrato até 27, na verdade, então tem mais 2 anos de contrato, tá? Já tá com 34 anos, fez 40 jogos nessa temporada com 7 gols e 4 assistências, porém ficou no banco de reservas a maior parte do ano. Com a possibilidade de saída, já recebeu uma sondagem do Curitiba que vai disputar a Série A. Então a gente já sabe. E ainda há a possibilidade dele retornar ao Botafogo. De acordo com a apuração do GE, Tiquinho e a diretoria alvinegra já conversam sobre um possível retorno e seguem em contato. Tem muita história no Botafogo. O jogador tem o desejo de retornar e até reduzir seu salário para voltar ao Botafogo. Por outro lado, a diretoria entende a importância de ter um jogador com peso afetivo do camisa 9. O torcida do Botafogo é apaixonada pelo Tiquinho, né? Mas lida com 3 opções para o ataque, né? Então é uma posição no Botafogo que está inchada. Arthur Cabral, Cris Ramos e o Kadir, que acabou de surgir, precisa de espaço para realmente crescer na carreira, né? Então um deles vai ter que rodar, seja Cris Ramos ou Arthur Cabral, porque o Kadir não vai, né? Então com isso, mesmo que haja redução nos vencimentos do atacante, o Botafogo precisa arrumar espaço para ele no elenco. É difícil essa negociação por conta do alto salário do Tiquinho e também do pouco espaço que tem no elenco do Botafogo para um centroavante. O Botafogo não busca um centroavante, mas está até atento ao mercado. Apesar de não ser prioridade, entende-se que há necessidade de um jogador mais móvel e participativo na frente.
Algo que Tiquinho já demonstrou no auge da carreira, meus amigos. O Tiquinho não é um jogador super móvel, né, cara? Vamos falar a verdade, cara. O Tiquinho, o Arthur Jorge botava ele pra marcar volante, por exemplo, né? E ele realmente fez muito bem no jogo contra o Palmeiras, se não me engano, ele jogou ali de um camisa 10, marcando o volante do Palmeiras, o primeiro volante na saída de bola ali, o Richard Rios. Então, assim, ele já foi esse cara, mas ele, a cada ano que passa, não é mais esse cara super móvel. O Tiquinho realmente, ele desce, ele faz um pivô, ele faz uma tabela no meio de campo, sobe, volta pra atacar. Ele é um atacante mais móvel do que Arthur Cabral ele é, né? Porque também aí não é difícil. Mas ele também não é aquele super jogador móvel mais que ele já foi em 22 e 23, principalmente, né? Quando ele fez a sua grande temporada ali no primeiro semestre de 2023. Cara, pro Botafogo ele é um ídolo, né? Então existe essa possibilidade. Agora, depende muito do valor. Se o valor for muito alto, acho que não é o que o Botafogo precisa nesse momento. E também pode ir para o Coxa, né? A gente viu ali que houve uma sondagem do Coxa. Qual é a situação de Tiquinho Soares no Curitiba, cara? O Curitiba que já anunciou aí o Pedro Rocha, está em busca de mais um camisa 9, tá entre Verratti, tá entre Tiquinho, e ele monitora atrás de nomes que possam compor o elenco. Fernando Seabra gosta da ideia de Tiquinho Soares, mas a situação no Curitiba é a seguinte, cara, o salário é muito alto. E aí, nesse caso aqui, como é que seria a situação? O Santos, como eu já disse, tem o interesse de que Tiquinho Soares meta o pé, né? A verdade é essa, o salário dele é muito alto, só que o Curitiba não vai pagar integralmente o salário do Tiquinho Soares, que gira em torno de R$1 milhão, e isso não vai acontecer ali no clube do Curitiba, né? Então o Coxa precisa de uma composição por empréstimo com o Santos pagando parte dos salários. Óbvio que para o Santos é melhor despachar ele para o Botafogo e não pagar salário nenhum. Só que a gente já viu que no Botafogo ele não tem todo esse espaço para jogar o futebol que ele quer ser titular, é algo importante, porém tem o coração, né? Ele tem muito apego ao Botafogo, tem muita história no Botafogo, talvez o coração fale mais alto, mas em termos de carreira, a minha opinião é que seria melhor ele ir ao Curitiba, onde provavelmente ele seria titular do clube, jogaria mais minutos e poderia retomar a sua carreira em alto nível, sendo titular de um grande clube da Série A no Brasil. Porém, pro Santos é melhor negociar ele ao Botafogo. Ficou claro, né? O Santos despacharia Júnior Santos despacharia Tiquinho Soares sem pagar nenhuma parte do salário dele, e o Tiquinho Soares reduziria o salário dele no Botafogo. Agora, no Curitiba ele não reduziria e só seria viável com um empréstimo, com o Santos pagando parte do salário. Como é que eu vejo essa negociação? Se o Santos puder despachar o Tiquinho sem ser por empréstimo, se puder ali despachar de vez, né? Em definitivo, o Santos vai fazer. E aí o Coxa perde espaço nessa negociação. Se ninguém quiser o Tiquinho Soares em definitivo e o único clube que pode querer é o Botafogo, porque é o único clube em que ele vai aceitar reduzir o salário dele, tá? É o único clube que ele vai aceitar ir em definitivo e reduzir o seu salário por conta do lado afetivo, mas a gente não sabe se o Botafogo realmente vai fechar. Se o Santos não conseguir essa negociação em definitivo, aí a boa é realmente o Santos emprestar e pelo menos diminuir um pouco do prejuízo do custo mensal do Tiquinho Soares, dividir esse custo com outro clube que seria o Curitiba, e seria uma grande contratação para o Curitiba, que está à procura de centroavante, está falando também de Verratti do Vasco, mas eu pessoalmente acho que assim, o Verratti é mais matador, né? Porém, Tiquinho Soares é um jogador melhor, né? Como um todo, no geral, Tiquinho Soares é um jogador melhor do que Verratti, a minha opinião é essa. No Coxa também já anunciou o William Oliveira, a gente falou sobre ele, né, que estava praticamente fechado e agora está fechado. Segunda contratação anunciada, revelada no Fluminense, meio-campista acumula passagem também por Sport, Goiás, Mirassol, América, Botafogo de São Paulo, Guarani, Chape, Ceará e Cruzeiro. Segundo reforço anunciado, cara. Ele estava no Vitória já desde o início da temporada, com 2 gols marcados e 2 assistências nessa temporada, entrou em campo 20 vezes e assina contrato até o fim de 2026 com o Coxa. Uma contratação para compor elenco de um jogador acostumado com Série A. Aprova essa contratação, cara. Espero que não seja para ser titular, mas aprovo. A Chape está se mexendo também, está sendo cirúrgica no mercado, contratou Rafael Thierry, que estava há muitos anos no Sport, o zagueiro que foi bem no Sport, né? Principalmente na Série B, na Série A ele não desempenhou tão bem, mas está com 32 anos e chega aí para reforçar a Chape nessa temporada de volta à Série A. O Rafael Thierry, que tem história na Chapecoense, né? Ele retorna à Chape, ele passou pelo time em 2018 também na Série A, ele pertencia ao Grêmio, jogou emprestado na Chape, foi bem, né? E agora está de volta
a Chapecoense. Ele sofreu com muitas lesões aí nessa temporada pelo Sport e agora volta para a Chape para tentar retomar a sua carreira. Um jogador jovem, um bom zagueiro, mas que precisa de sequência. Outro jogador que fechou com a Chape foi o Enio. Você lembra do Enio? Foi bem o Enio no Juventude nessa Série A. Acho uma ótima aposta da Chapecoense. O Enio que teve aquele problema, né, de manipulação de resultados. Acabou que ele não foi punido, né? Na verdade foi punido, mas com uma punição branda. O Enio foi um destaque no primeiro turno do Juventude. Depois desse caso aí de manipulação de apostas, ele caiu um pouco de produção mentalmente e tudo mais, virou banco do Juventude, mas retomando ali o seu pleno estado mental. Enio, 24 anos aí, foi um dos destaques, acho uma boa aposta do Juventude. Estava em baixa no mercado, primeiro por conta desse caso, né, que ele acabou ficando em baixa no mercado, e segundo porque o Juventude foi rebaixado, ele perdeu um pouco de espaço, mas acho uma excelente contratação da Chapecoense, tá? Outro que a Chapecoense está querendo é Marcos Vinícius, lateral direito do Avaí. Atleta de 28 anos que já jogou na Chape, pode retornar para a temporada 2026. Além do Jean Carlos, que já tinha fechado com a Chape, agora o Marcos Vinícius também pode aportar. Reforço que foi ali dito primeiro nessa notícia por Rodrigo Goulart, né? O jornalista Rodrigo Goulart. Marcos Vinícius está no Avaí desde 2024 e tem vínculo até dezembro de 26. Talvez essa negociação seja por empréstimo para a Chapecoense, tá? Ou então em definitivo mesmo, tá? Mirassol, né? Mirassol tá desmontando o time. Olha lá, o Gabriel, capitão, já meteu o pé, né? Se aproxima de acerto com o time do Peru. Meia, ex-Flamengo e Bahia. Vai embora com status de ídolo e deve se transferir ao Sporting Cristal, que vai disputar a Libertadores também. Gabriel não é mais jogador do Mirassol, meia de 35 anos, deixa o clube com status de ídolo e vai para o Sporting Cristal. O contrato dele se encerra em 24 de dezembro e vai embora sem custos, tá? Ele é o sexto jogador com mais partidas na história do Mirassol. São 132 jogos em 3 anos de Mirassol, marcou 20 gols, deu 12 assistências, foi importante nessa temporada de G4 do Mirassol. Então o Mirassol aí se despedindo de um ídolo que não joga mais com a camisa verde e amarela. Outro jogador que está de saída do Mirassol é ali o Gemes, cara. O Gemes tem interesse aí de um clube dos Estados Unidos, cara. Ele deve ir para o Charlotte FC, equipe que disputa a Major League. Analisa fazer uma proposta de 13 milhões e 500 mil reais por 50% dos direitos econômicos do Gemes, cara. Então a tendência é que o Leão Caipira recuse a oferta, já que vê seu titular valorizado no mercado. Recentemente, o São Paulo também fez uma consulta pelo atleta. Com 70% dos direitos econômicos do atleta, o Mirassol deve pedir 5 milhões de euros, aproximadamente 31 milhões de reais. Então assim, a proposta seria de 13 milhões de reais. O Mirassol só aceita o dobro, né? Mais do que o dobro. Vila Nova e Capivariano também possuem 15% cada dos direitos do jogador e também vão receber aí uma fatia quando ele for vendido. Então o Gemes está muito valorizado, fez realmente uma excelente Série B, mas é mais um que deve deixar o Mirassol. Outro que vai sair do Mirassol é o Danielzinho. Danielzinho que também já foi capitão em alguns momentos do Mirassol. Tem aí um acordo com o São Paulo, tá? Ele tá muito próximo do São Paulo. O Mirassol fez a proposta pela renovação, mas encontra dificuldades porque o meia está apalavrado com o São Paulo tricolor da capital. Sobre o Remo, rapaziada, que está em busca do seu novo treinador, o presidente Tonhão disse que o anúncio ficará nesse final de semana, no máximo na segunda-feira, né? O nome que a gente sabe que tá mais próximo é o de Palermo. Cara, tu viu esse lance aqui desse jogador que foi pro Mangueirão no jogo da classificação? Pô, o cara foi atropelado por uma moto e mesmo assim foi pro jogo, tá? Isso que é torcedor. Passados 20 dias do jogo do acesso, o torcedor azulino cresce a expectativa para as novidades para a temporada 2026. Entre as definições está a chegada de novo técnico, já que Guto Ferreira não renovou o vínculo que tinha. Então, na noite da última sexta, o presidente Tonhão revelou um prazo para anunciar o seu treinador. Infelizmente, eu não posso falar nada de concreto. Nós estamos em busca de um treinador, de um nome ideal. Alguns contatos foram feitos e estamos esperando. Eu acho que nesse fim de semana a coisa deve ser concretizada, mas no mais tardar até segunda-feira, porque eu também estou ansioso e estou com uma certa
urgência de contratar esse treinador para que a gente possa também partir para outras contratações dentro do perfil de jogo do treinador que vai vir para a temporada 2026. Então acho que o Remo tá fazendo certo, tá? E tá esperando fechar com o técnico para aí sim fechar com os reforços. Porque não adianta nada, você traz um monte de reforço e o técnico vira e fala, não vou usar esses caras não, aí tu gasta dinheiro à toa, fica com um contrato e um jogador encostado. Então o Remo tá focando primeiro no seu treinador, mas tá demorando, tá? Está demorando para trazer esse novo treinador. Vale lembrar que, segundo a apuração do GE, o plano A é Martim Palermo, recém-saído do Fortaleza. Ele admitiu em entrevista ao Sport TV que recebeu essa sondagem aí do Remo, mas que não houve proposta ainda. Outro, no momento esperado pelo torcedor, é o de anúncio de contratação de jogadores. Até o momento, nenhum nome foi oficializado. Segundo o Tonhão, a diretoria, junto ao executivo de futebol, Marcos Braz, está avaliando possíveis contratados. Logicamente que eu tenho informação em relação a contratações. O Braz conversa comigo e passa os nomes para o analista. Eu tenho uma relação de jogadores comigo que estão sendo contactados, outros que estão sendo avaliados, mas a gente não pode adiantar nada, até porque não tem nada concretizado. Então vamos esperar eu assinar o contrato, o jogador assinar o contrato para que a gente possa anunciar. O único nome que vazou foi o de Aleph Manga, né? Por enquanto, a única certeza do time azulino é o início da temporada, tá? Então, o presidente já disse que a representação dos jogadores será no dia 2 de janeiro, logo após ali o Réveillon. Jogadores férias de 30 dias e aí voltam ali no dia 2 de janeiro. Depois vem as festas. Fim de ano ali, ó. Vão ter mais de 30 dias, né? Eles teriam que voltar no dia 23 de dezembro, mas depois tem festa de fim de ano, e aí o Remo resolveu botar a representação só para o dia 2 de janeiro. Então, oficialmente, o Remo anunciou apenas as renovações de Igor Vinhas, o goleiro, o lateral direito Marcelinho, e também de Marcelo Rangel, né? Então, provavelmente Martim Palermo deve ser anunciado como técnico do Remo nos próximos dias, a menos que haja uma reviravolta muito grande. No Santos, cara, Santos encaminhou a venda de Guilherme para o Houston Dynamo, tá, dos Estados Unidos, e um valor de 9 milhões de reais. Cara, vou falar pra vocês, cara. Olha lá, ó. Na verdade foram 11 milhões de reais, a proposta ainda aumentou, 2 milhões de dólares. Ótima venda, tá? Ótima venda. O Guilherme foi um jogador que foi até importante ali nos últimos jogos, mas não foi bem nessa temporada, né? Tá com 30 anos, já tá lá nos Estados Unidos passando férias, vai jogar a MLS e o Santos abre espaço aí na sua folha salarial e ainda conquista um dinheirinho aí de 11 milhões de reais que vão fazer a diferença pro Santos. Guilherme que foi muito importante na campanha de retorno à Série A, né? Em 2024, na Série B, o Guilherme foi um dos melhores jogadores do Santos, mas quando a barra subiu na Série A, ele caiu um pouquinho de produção. No Vila Nova, Marquinhos Gabriel já está contratado por 2 anos, o meia que estava no Avaí, agora será reforço do Vila Nova para tentar conquistar o acesso na temporada 2026. Disputou 47 jogos nessa temporada, fez 4 gols dos 7 assistências, um dos melhores jogadores do Avaí nessa temporada. Ele chega para reforçar o meio-campo e brigar por posição com o garoto da base, o Gustavo Pajé, e com o Bruno Xavier. Além deles, né, o Vila já contratou o goleiro Ayrton, o volante Marco Antônio e meu camarada Rafa Silva, Rian os atacantes, o zagueiro Anderson Jesus e o volante William Maranhão. E também De La Torre, que foi muito mal no Curitiba, vai ser agora atacante do Vila Nova. De La Torre que fez uma grande campanha com o Mirassol em 2024 e foi muito mal com o Curitiba em 2025, mas vem de 2 acessos consecutivos. 33 anos, ainda tem muita lenha para queimar, será o novo centroavante do Vila Nova. Cara, vocês podem falar o que for do De La Torre, mas ele é um cara goleador. Não estava em boa fase nessa temporada 2025, mas o Vila aposta aí no retorno à boa fase de La Torre, vai ser o dono da camisa 9 do Tigrão nesta temporada lá. O De La Torre foi revelado pelo Deportivo Brasil, atuou no Internacional, depois foi para o Porto, defendeu o Atlético Paranaense, foi para a Tailândia, para o Chipre, voltou para o CSA, viveu seu melhor momento na carreira no CSA, 24 gols em 52 jogos, e aí acabou firmando aí contrato com o Mirassol, Curitiba, e agora chega no Vila. Outra contratação do Vila foi o Janderson. Na verdade, esse ainda não está contratado oficialmente, tá? Mas é um interesse do Vila Nova no Janderson, ex-Corinthians, pertence ao Ceará, estava no Remo nessa temporada. Janderson começou muito bem no Remo, depois caiu um pouco de produção, virou reserva, era praticamente um reserva de luxo ali, entrava quase todos os jogos, e seria uma grande contratação para o Vila Nova, tá? Provavelmente Janderson seria titular
nesse jogo aí, né, nessa temporada, ele que já tem uma história no Atlético Goianiense, né? Antes ali de ir pro Remo, ele estava no Atlético Goianiense, mas agora fechou a temporada no Remo, seria um grande reforço pro Vila Nova. Essas são as notícias principais de hoje. Quero que você comente aí qual clube está se reforçando melhor e qual jogador você quer que chegue no seu time nessa temporada. Se inscreve no canal para mais assuntos sobre negociações do mercado da bola que vão esquentar muito esse fim de ano. Deixe sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!